Salve rapaziada, Louveira aqui. Vocês sabem que meu canal é mais um tom humorístico, mas ao mesmo tempo ele tem um caráter informativo. Hoje eu vou retornar no caso Isabel Veloso. Eu vou passar um resumo rápido para quem ainda não sabe quem é, quem não está por dentro do assunto. Isabel Veloso é essa pessoa aqui, ó. Ela ficou conhecida no Brasil depois da participação no podcast Inteligência Limitada do apresentador Vilela, aonde a mesma alega ter câncer no estado terminal. Milhares de pessoas ficaram comovidas com a situação. Até youtubers famosos fizeram o possível para ajudá-la. Após a aparição nesse podcast, ela ganhou 3 milhões de seguidores no Instagram, hoje a sua maior rede social. A mesma no Instagram divulgou vaquinhas onde as pessoas de bom grado doaram dinheiro a ela. Aí que começou o problema. Isabel Veloso divulgou 4 golpes seguidos nessa rede social. O primeiro golpe foi um golpe bem conhecido, colares com as iniciais do nome dos clientes, onde o cliente pagaria um valor para a loja, receberia esse colar bem abaixo do mercado. Geralmente as lojas que vendem no Instagram cobram um valor bem mais alto. O que aconteceu? As pessoas pagaram e o produto nunca chegou. Após isso, foi divulgado o conhecido golpe da Shopee, aonde uma suposta amiga teria uma função secreta que só funcionaria aqui no Brasil, aonde as pessoas avaliariam produtos e receberiam dinheiro para isso. Olha que absurdo. Logo após vem o terceiro golpe, o golpe do auxílio maternidade, onde mães necessitadas que teriam filhos entrariam em contato com uma agência que providenciaria um benefício mensal para essas mães, como se fosse uma espécie de pensão do governo. O único problema é que essa pensão é gratuita no INSS. Qualquer mãe que tenha filhos em uma situação vulnerável, ela consegue entrar e solicitar o benefício no INSS. E por último, o quarto golpe foi o dos perfumes, bem conhecido também no Instagram, onde é prometido 3 perfumes importados por um valor irrisório de R$100. Cada perfume contendo 30 ml. Sendo que esses perfumes importados no mínimo custam R$200, totalmente fora do mercado. Após muita desconfiança referente a influencer em estágio de câncer terminal, muitas pessoas questionaram e começaram a investigar a vida dela. Após uma investigação minuciosa, descobriram que o pai de Isabel Veloso é representante comercial de um produto que a mesma divulga no seu Instagram, sendo que a empresa se chama Golden Drop e não possui a autorização da Anvisa para a distribuição do remédio. Por vez, Isabel Veloso se denomina embaixadora do produto e faz propaganda constante em seu Instagram. Esse tipo de produto não se pode ser feita divulgação. A mesma alega que tal medicamento está retardando os efeitos do câncer terminal. O que é mais contraditório no momento é que após uma grande pressão da mídia e dos seus seguidores, Isabel Veloso alterou em sua bio no Instagram de câncer terminal para câncer em estado paliativo, que a mesma alega devido ao medicamento CDB, que é um produto derivado do canabidiol, conseguiu a remissão do câncer. Esse é um resumo da história até o momento. O que veremos daqui para frente é um react trazendo novas informações sobre o caso. Assista porque esse vídeo é muito importante. Já peço que você deixe o like, ative o sininho e comente aqui embaixo. Vamos pro react. Pessoal, já tô aqui no vídeo, tá? Tô aqui no canal Mistérios Fora do Sistema. Ele tá fazendo uma cobertura bem bacana sobre o caso da Isabel Veloso. Tá trazendo novidades, informações interessantes. E eu vou assistir esse vídeo aqui que ele lançou agora, saiu agora. Bomba, Isabel Veloso e o médico do Pix. Vamos assistir pra gente ter uma opinião aí e ver essas novas informações referente ao caso. O vídeo dele é um pouco grande, tá? É 38 minutos. Mas assista até o final porque tem informação importante e tá bem bacana o vídeo, tá bom? Galera, vídeo importantíssimo sobre o caso Isabel Veloso. Vocês se lembram que eu publiquei aqui um vídeo chamado Bomba no caso Isabel Veloso? Virou caso de polícia. Nesse vídeo eu entrei em contato com a Golden Drop CBD, que é a empresa que de forma ilegal eles comercializam canabidiol aqui no Brasil, online. Eu provei isso nesse vídeo, tem uns prints, né? Eu publiquei no canal, é bom que você assista esse vídeo, porque lá tem toda a conversa, tem todos os prints
da conversa que eu entrei em contato com essa empresa, aonde eles cobram R$250. Se você não tiver a receita, cobram R$250 a Golden Drops. Você passa por uma consulta online com o médico deles, o médico que eles indicam, que às vezes não é nem especialista naquela situação que você precisa, e ele te dá a receita para você comprar o canabidiol deles, da Golden Drops. E é uma empresa que não tem autorização da Anvisa, é só vocês verem aí, né? Tem a nota técnica da Anvisa, que tem uma série de empresas, uma lista de empresas que não estão autorizadas a comercializar o canabidiol aqui no Brasil. E a Golden Drops é uma dessas empresas. Está proibida, né? Não passou nos testes, alguma coisa tem. E o pior, porque o pai da Isabel Veloso, Joelson Veloso, né, ele é representante dessa empresa, faz propaganda, não pode fazer propaganda no Brasil, né, de produtos, medicamentos, tarja preta, medicamentos que requer prescrição médica. Então não pode fazer propaganda dessa empresa. E ele faz propaganda. Ele fala que a filha dele, a Isabel Veloso, tinha muitas dores, tomava muita medicação, muitos medicamentos caríssimos e não melhorava. Ele tirou todos esses medicamentos e passou a dar só o canabidiol da Golden Drops. E ela melhorou. Ele quer dizer que isso está curando ela. E isso é um absurdo. Isso é muito sério, muito grave. Rapaziada, é o seguinte. O seguinte. Eu tô fazendo uma cobertura desse caso, tá? Já disse isso em vídeos anteriores. Vou deixar aqui um card, tá? Dizendo um pouco sobre os vídeos aí, pra você assistir um pouco sobre o caso, os vídeos anteriores. Mas é um absurdo, tá? É um absurdo, como eu já disse. A pessoa, ela tem influência, tem capilaridade nacional. Ela tá bem conhecida, 3 milhões de seguidores. E ela divulga um medicamento que não é aprovado pela Anvisa, que é proibida a divulgação, só divulgação médica, entre aspas. E ela tá divulgando como se fosse uma coisa normal. As pessoas estão entrando em contato com a informação de que o câncer dela está sendo, entre aspas, curado. Não está avançando e tal, e estão solicitando esse remédio. É um absurdo isso, tá? É um absurdo de verdade. Então denúncias já estão sendo feitas. Alguém vai ter que responder por isso. Mas eu falei que a gente ia atrás do médico. Eles cobram R$250 pela consulta para dar a receita. Então, lá no Pix, me deram o Pix. Falaram lá, deram o endereço do Pix. Eu entrei em contato e vi o nome de um médico. Passei para minha amiga, doutora Lia, e ela entrou em contato e conseguiu aí conversar com o médico. E ele falou cada coisa. Eu peço que você assista até o final essa entrevista, porque ela interrogou ele sobre isso. Ele é o médico que a Golden Drops indica para poder dar a receita. E não tem autorização da Anvisa. Alguma coisa tem. Assista até o final. Eu já peço também que você dê uma força no canal da doutora Lia. Tem muito... Dá uma força aí, pessoal, no canal da doutora Lia e advogada, tá bom? Muita coisa vindo à tona, vocês não imaginam. É aquela história. Quanto mais a gente mexe, parece que a história do caso Isabel Veloso fede. Peço que vocês assistam até o final, que esse negócio aí ainda vai dar o que falar e a gente vai atrás. Vamos ver, vamos ver. Pronto? Quem fala? Marcos? É o Dr. Marcos? Dr. Marcos Queiroz? Sim. Dr. Marcos, eu tentei várias vezes ligar no celular do doutor, porque o doutor no Instagram diz que faz consulta por telemedicina, é isso? Isso. O doutor é psiquiatra, né? Eu cheguei a ligar na sexta-feira e aí a recepcionista me falou, olha, só na terça, que na verdade é o plantão dele. Então eu liguei, inclusive hoje, tentei falar com o doutor, toca algumas vezes e depois desliga. Mas é por aquele telefone mesmo que se marca telemedicina? É pela minha secretária. Ah, aquele telefone cai na sua secretária, é isso? Aquele telefone qual? Ah, tá bom. Doutor, eu preciso fazer uma pergunta aqui para o doutor, tá? A minha primeira faculdade foi enfermagem, eu fiquei muitos anos, praticamente 20 anos na área, e há quase 20 anos eu sou advogada criminalista, mudei totalmente sobre, também, né, erro médico e tal. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, qual é a ligação da telemedicina do senhor com a Isabel Veloso? Aí o médico já deu aquela pipocada, né? Já deve estar pensando, fudeu!
Com Isabel Veloso? Sim. Eu não sei quem que é Isabel Veloso. Não conhece? Então eu vou explicar para o senhor. Não conhece? Não conhece? O cara trabalha com canabidiol, é indicado pela empresa do pai dela, do representante, né? Ela é embaixadora da empresa, tá mais falado que político na eleição e ele não conhece. Não conhece. Veja bem. Aham. Quando nós acessamos a Golden Drops, que é uma distribuidora do CBD, do canabidiol no Brasil, Aham. existe um telefonema, né, um telefone, 75, que cai lá na região de... Lá é região de Feira de Santana, na Bahia. E Sim. você começa a conversar ali pelo WhatsApp e ela diz que se temos ou não temos o receituário médico do CBD. Aham. Aí o que acontece? É porque cai no Pix do senhor, do doutor Marcos Queiroz, certo? Aham. Aí ela ainda diz, né, que se não tiver a receita, eles conseguem uma consulta via telemedicina e que custa R$250 e para enviar então dados, né, CPF, RG, telefone de contato e tal do paciente para agendar essa... Certo. Não, mas isso é correto. A Golden Drops, ela me indica pacientes. Isso, de fato, é verdade. É verdade. Eu só não reconheci o nome Isabel Veloso. Ah, o senhor não tem essa... Entendi. Que ela é embaixadora. Gente, assim... O cara não conheceu o nome da Isabel Veloso? Estranho, né? Embaixadora dessa empresa. O pai dela não sei se é o dono, até desconfiamos que sim, que é o proprietário. Uhum. Não é, na verdade, ali, não há autorização da Anvisa, certo? Uhum. Portanto, ali está acontecendo um ilícito, certo, um ilícito penal. E quando aí no caso, né, meu amigo quem fez essa consulta, eu tenho os prints tudo, quando ele fala sobre que ele quer agendar, ele fala assim, então antes você precisa pagar um Pix. Então aparece o nome do Dr. Marcos Queiroz e um Pix, que é o seu telefone. Certo. Tá certo? Telefone celular, onde vai cair seu Pix. Que é com a finalidade de já comprar o produto, tá? É isso. Você entrou em contato, eles já te indicam para comprar o produto. Tem vídeos meus aí no canal que eu acho que eu fiz um react também sobre essa situação, tá? Aqui eu tô dando um resumo da história e tô já indo para essa questão aqui que a pessoa entrou em contato com o médico. Certo. E para o quê? Para conseguir o receituário. Mas veja, o doutor sabe como funciona o Código de Ética Médica. Em relação à telemedicina, inclusive, né? Sim, claro. O senhor sabe que é em caráter totalmente excepcional que isso aconteceu, justamente porque foi pela pandemia, tá certo? Que não substitui de forma alguma a consulta presencial. Inclusive, por exemplo, se uma pessoa, eu sei que o senhor é psiquiatra, mas o senhor sabe que se for algum problema oncológico que venha aí, né, que tem a ver com hematologista, na verdade, com linfomas, essas coisas e tudo mais, linfoma de Hodgkin, a leucemia mesmo, é necessário que se apalpe o paciente para sentir os linfonodos. Linfoma de Hodgkin é a doença da Isabel, se eu não me engano, tá? Eu acho que ela já jogou esse pra ver o que ele falava. E tudo mais, tá certo? Então, só uma pessoa ter uma queixa, vai ter que aparecer os sinais além dos sintomas, né? Que ele vai relatar. Então, como no caso, o senhor poderia... Vamos supor que eu estivesse na consulta de telemedicina. Eu converso com o senhor e explico que eu estou aqui, sentindo os gânglios, tal. Como o senhor, como psiquiatra, o senhor poderia, no caso, indicar o canabidiol como solução aí, no caso, né? Seja paliativo ou não, para o meu problema médico. Bom, isso serve a consulta médica, concorda? Assim, a gente... Mas não é um problema psiquiátrico. Quê? Não é um problema psiquiátrico. Pois é. Se fosse um problema que eu não acreditasse que o canabidiol funciona, eu não prescreveria o canabidiol. Mas a Não. Tá errado, filho. Dendrops, ela direciona o receituário para a compra do canabidiol. Eu tenho aqui todas as provas disso pelo Instagram, pelas conversas. E quando a pessoa questiona muito, eles bloqueiam, inclusive. Tá, mas... nem... Que isso? Os caras bloqueiam, a pessoa entra em contato com a empresa para falar sobre o remédio. Se a pessoa questiona, a empresa bloqueia. Tem sentido isso? Tá certo isso, pessoal? Nem todos os pacientes que eles me passam, eu receito o Golden, eu receito o canabidiol. Mas eles só distribuem o canabidiol no Brasil. Certo, mas eu vou fazer uma consulta médica, né? Eu vou indicar o que eu acho que eu devo indicar, não vou... Ela tá botando ele na parede.
Tá botando ele na parede gostosinho, hein? Não tô vendendo receita. Não, pois é, mas é aí que eu venho a dizer. Por exemplo, o doutor é psiquiatra. Nós sabemos que, por exemplo, num convênio médico, que o doutor está ali no convênio médico atendendo seus pacientes, nós sabemos que o doutor pode pedir alguns tipos de exame. Por exemplo, né, um hemograma, que seja, uma vitamina D, uma vitamina B, né, para ver os níveis sanguíneos e tudo mais, tá? Mas, por exemplo, o doutor não poderia indicar e prescrever um raio-x, por exemplo, da tíbia. Posso? Claro que posso. O raio-x da tíbia, o doutor pode? Posso. Sim, baseado em quê? Se o problema não é psiquiátrico, não... O cara é um psiquiatra e vai recomendar raio-x da tíbia? Sério isso? É isso que eu tô ouvindo? é algo que leve a um tratamento psiquiátrico. Não, peraí. O Código de Ética diz isso, e eu posso abrir aqui para o senhor falando. Posso abrir aqui para o senhor falando isso. Abrir o quê? Abrir aqui o Código de Ética, onde diz isso. Que cada especialidade, eles têm condições de pedir exames a partir do momento que chegue o diagnóstico da especialidade. Sim. Claro que não, então, claro que não. Antes de ser psiquiatra, eu sou médico. Eu posso atuar em qualquer especialidade. Ah, o senhor pode, por exemplo, então o senhor pode participar da parte, por exemplo, de ortopedia. Eu posso fazer uma neurocirurgia, então eu me senti habilitado para tal, mas eu não me sinto. Eu não faço. Tá, mas o senhor é neurocirurgião? Não sou neurocirurgião. Então o senhor não pode fazer uma neurocirurgia. Claro que posso. Como, filho? Como? Você não sabe nem como funciona o negócio? Vai abrir a cabeça da pessoa e vai pôr o quê? Um prego lá dentro, pô? Como se o senhor não tem essa especialidade? O senhor não é cirurgião. E nem neurologista. Como o senhor poderia fazer? Oi? Moça, não faz sentido eu te dar uma aula de ética médica. É o que está escrito no código. Tipo... Não, é o contrário do que o senhor está dizendo. O que eu mais fiz na minha vida até hoje foram ações por erro médico. Então, a enfermagem me ajudou muito, porque entender, né, de fisiologia, de anatomia e das especialidades. Esse é do momento dele ficar quieto, falar, ó, só falo com meu advogado, pra não falar bosta. Ele já tá falando bosta aqui. Também. Eu não sou criança, eu tenho 63 anos de idade, tenho experiência de vida, entende? A gente sabe o que é. E lá está escrito que a especialidade só pode pedir exames que levem a um diagnóstico dentro da especialidade. Oi? E o que fala sobre isso? Então, o psiquiatra, ele pode, se eu disser que eu tenho linfoma, o psiquiatra, ele pode prescrever o canabidiol, então, pra mim. O senhor pode, no caso, prescrever, porque a Golden Drops somente prescreve o canabidiol. Sendo que nem é aprovado pela Anvisa. Não. A Golden Drops, ela não prescreve nada. Ela indica... Não prescreve não, isso. Não. Ela distribui, eu quero dizer. Sim, ela distribui somente o canabidiol. Mas não é porque a Golden Drops me indica que eu vou ter que prescrever o produto, somente o produto deles. Não faz sentido isso. Mas a consulta é pra isso. É pra se... a consulta é pra isso. Você entra em contato com a empresa pergunta se você tem receita e te indica o telefone do médico. Qual a finalidade? De você conversar? Qual a finalidade? Você conversar com o médico, bater um papinho, perguntar como vai a vida dele? Conseguiu o CBD. Não é pra outra coisa, porque senão a pessoa vai na cidade dela e ela vai ser consultada dentro daquilo que é o problema da queixa dela. Certo, vai mandar na minha prescrição. Tipo, vai chegar na minha consulta e falar assim, ó, eu quero canabidiol, paguei pra uma consulta, eu quero canabidiol e é isso. Tu vai ter que comprar uma receita. Porque não faz sentido nenhum. Não, mas é isso, mas me desculpa, é isso que está acontecendo. É isso que nós vamos ofertar ao Ministério Público. Uma denúncia. Por isso que antes eu quero falar com o senhor, saber o que o senhor teria para falar aí no caso, antes de ser feito esse tipo de coisa. Entendeu? Assim, você pode entrar em contato com os meus pacientes. Obviamente eu não posso passar os nomes. Porque não, fala nenhum. Mas eu diria que se eu passo 20% deles, o canabidiol é muito. E todos eles entram com essa Mas todos que vêm pela Golden Drops? Todos que vêm pela Golden Drops. Mas a pessoa que está pagando a consulta para o senhor, ela só está pagando para adquirir o receituário, porque ela quer o canabidiol. Porque eu acho incrível o senhor não conhecer Isabel Veloso, sabendo que ela está bombando na internet, fazendo uma propaganda, inclusive, que não pode ser feita, porque é tarja preta, o canabidiol, ele necessita de receituário, não pode haver em meio de mídia nenhum a propaganda sobre isso, tá certo? Não pode. E, no entanto, ela está fazendo como um uso indiscriminado, ainda dizendo que, além do tratamento paliativo, diminuiu o tumor dela de 17 centímetros para 6 milímetros. Então é assim, algo impossível, né? É só por Deus. O Deus tem condições de fazer esse milagre, mas não o canabidiol. E ela diz que é pelo uso do canabidiol, cujo pai é o representante, ela diz isso nas mídias, coloca o arroba do pai, inclusive, e pelo que a gente vê, né, existem alguns médicos apoiando em relação a isso. Então, quando, nessa conversa... Eu repito, pessoal, imagina o poder destrutivo que tem essa informação. Ela tem 3 milhões de seguidores, sendo que desses 3 milhões de seguidores, com certeza tem muita gente que está em câncer, está num estado de desespero, vê uma informação dessa e vai atrás desse remédio. Fora outras doenças também, que ela falou que cura ansiedade, fora outras doenças que estão lá e estão vendo, entre aspas, o milagre da cura da Isabel e vai atrás do remédio.
as pessoas, é indicado na Golden Drops para o doutor, inclusive o pai dela diz que dentro de 30 minutos, no máximo, a pessoa já pode estar pedindo o canabidiol após a consulta médica, porque o intuito é vender o canabidiol, inclusive, né, não passando por farmácias, passando diretamente da distribuidora para o consumidor final, que também é proibido por lei. Então, a partir do momento... Nossa, ela tá dando... Nossa, mano, ela tá indo pra cima dele bonito. Que o senhor está trabalhando com eles dessa forma, o senhor não sabe disso? O senhor não tem esse conhecimento? Peraí, é direito, precisa da autorização da Anvisa para importar o canabidiol. Sim. Então, eles não têm. Essa empresa não tem. Nós já verificamos. Com uma doutora farmacêutica. Uma amiga nossa já, ela é professora universitária e é doutora em farmácia. Ela já verificou, não há aprovação da Anvisa. E outro, está vendendo, como eu falei para o doutor, diretamente ao paciente, diretamente ao consumidor final. Isso não pode acontecer, teria que ter uma nota fiscal para a farmácia, muito para rápido, muito rápido. essa medicação para o paciente com receituário. Tá, né, Deixa eu tentar falar sobre isso. Porque assim, existe a possibilidade de você importar um produto dos Estados Unidos, por exemplo. E a Golden Drops, se não me engano, ela se diz dos Estados Unidos. Aí, por exemplo, tem outras marcas, a Cana River, o FA Hank, todas elas são produtos de canabidiol que não são nacionais. Sim, mas devem ter autorização para venda no Brasil, né? Distribuição, sabendo que a Golden não tem. Tá. Isso o senhor não sabe, o senhor não tem certeza, né? O senhor falou. De fato não sei. Então, porque aí, entende, eu não preciso falar nada do senhor. Existe um esquema fraudulento nisso tudo. Certo. Né, que no caso está lesando a população. Imagina só, muitos pacientes terminais resolverem deixar toda a medicação, todo o tratamento para trás, que não aguentam mais, e de repente nessa que o canabidiol cura. Sim, eu me posicionei de forma bem clara para a Golden Drops, no sentido de que eu não queria ser vinculado como prescritor de canabidiol. Mas não tem como, porque o que ela indica para o doutor é exatamente para se conseguir o canabidiol, não é outro medicamento, não é outra substância nenhuma, mais outro fármaco. Mas eu prescrevo outro fármaco e eles saem satisfeitos. Eu explico para eles, eu sei que você foi indicado pelo Golden Drops, eu sei que veio com a intenção de indicar canabidiol. Mas não é essa não é a realidade. Então isso aí vai ter que ser investigado, porque não é a realidade que se passa. A realidade é, vai conseguir o canabidiol. Então, por exemplo, um paciente em fase terminal que seja, se ele falar com o médico dele que ele não vai mais fazer a quimioterapia, não vai fazer mais nada, tudo bem, ele vai, de repente, dependendo do que, né, do cada um é um, ele vai concordar, de repente, em tratar ele paliativamente, tá? Só que, eu duvido que esse médico, se ele não tem o costume de tratar com canabidiol mesmo na fase paliativa, ele, por exemplo, ele poderia dizer, porque eu conheço muita gente que tratou com canabidiol, inclusive não só isso, é fibromialgia, convulsões que dá mais resultado, mas e outras coisas, e simplesmente o médico, ele pode se negar, ele pode dizer, não, eu não vou prescrever canabidiol para você, porque nós já tivemos experiências anteriores e não tem efeito nenhum. É efeito placebo. E aí o que acontece? Aí a Golden dá um jeito. Tá, seu médico não tem, você não tem prescrição, não tem problema. Inclusive tem 3 opções. Número 1, tenho a receita. Número 2, não tenho a receita. Número 3, preciso tirar dúvidas. Então quando a pessoa coloca que não tem receitas, imediatamente ela já oferta a possibilidade de passar com o doutor, certo? Para uma consulta, só que tem que marcar previamente e pagar o Pix antes de marcar a consulta. Aí aparece o nome do doutor e aparece o celular que seria a chave Pix. Tá certo? Então é aí que vem o meu questionamento do doutor. Eles estão direcionando para se receitar o canabidiol, não outra medicação. Não é uma consulta que o doutor vá fazer uma anamnese, vá fazer um exame físico. Oi? Por que você está assumindo isso? Faça uma consulta normal. Sim, o senhor tem como, por exemplo, então... Que absurdo, mano. Receitar um canabidiol para uma pessoa que se diz ter leucemia, e o senhor nem tem certeza disso, porque como o senhor vai ter certeza do diagnóstico da pessoa, e mesmo do prognóstico? Mas eu nunca fiz isso. Então o senhor nunca receitou canabidiol? Não, eu nunca prescrevi. Pra ninguém com leucemia. Pra ninguém, pra nada. Eu nunca atendi um paciente com leucemia, que tive essa oportunidade. Tá, mas dentro da Golden o doutor respondeu e no caso, receitou o canabidiol. Dentro da Golden, os pacientes que elas me indicaram, eu indiquei pra um ou outro, sim. O senhor disse pelo menos 20%, o senhor falou agora há pouco. Pelo menos 20%. Eu tô gravando a nossa conversa, tá certo? Então eu sei o que eu tô falando. Certo. Tá certo? Bom que o senhor saiba, porque o senhor é um interlocutor, é importante que o senhor saiba disso. Porque nós vamos tratar disso porque é uma questão de saúde pública, de utilidade pública e saúde pública. E eu acho incrível, me desculpa, doutor, tá? Agradeço demais a educação do senhor é um doutor muito educado, tá? Poderia ser que agora alguém já estivesse até me xingando, né? Sim, mas eu digo, eu acho incrível, me desculpa, o doutor não conhecer Isabel Veloso. E ela é a embaixadora do canabidiol, que é a única medicação que a Golden distribui. E o doutor nem foi procurar saber. É isso que eu também me admiro, porque o doutor tem uma carreira, né, dentro da medicina. Eu vi o CRM do doutor, procurei no CFM também, olhei tudo direitinho, né, o seu CRM mesmo, a sua inscrição, olhei, fui olhar. Então o doutor tem uma carreira, quer dizer, eu só não entendo como o doutor não sabe quem é Isabel Veloso, sendo a pessoa que é a embaixadora, o pai dela é o representante, certo, do produto, e é o único produto que a distribuidora traz aqui para o Brasil. Sim, disseram que é dos Estados Unidos, mas tudo isso falado, nada aprovado. E a Anvisa não tem essa empresa como oficial, vamos dizer, como legalizada no Brasil. Não tem. Essa é a verdade. Eu não sei como que o doutor se vinculou, né? Porque é um vínculo que tem ali, aprovado ali. Posso falar? Oi? Se você quiser, eu posso falar, não tem problema em relação a isso. Então, fala então, pode falar, eu agradeço. Alguém chamado Samantha, do time Golden Drops, me apresentou a suposta CEO da Golden Drops, que se chama Karina,
E a gente fez uma reunião via Google Meet. Eles me apresentaram o produto deles e perguntaram se eu queria, se a gente poderia fazer uma parceria, no caso que eles me indicariam pacientes. E aí, no caso, eu avaliaria pacientes e... Tá mandando o Michael já, filho. Tá mandando o Michael Jackson aí, o bagulho tá doido. No caso, decidiria a conduta deles, né? Deveriam ou não prescrever o canabidiol. E assim que deu, né? Na verdade, eles me indicaram um outro paciente e eu avaliei cada um deles e optei pela melhor opção, que nem sempre foi o canabidiol, ressalto o que eu digo. Inclusive, assim, eu respeitei as indicações técnicas de indicação do canabidiol, que no caso, quando é contraindicado o THC, eu tenho que prescrever o Gold Spectrum. Aparentemente a Golden Drops falou que não tinha o Gold Spectrum. Mano, ela tá comendo ele vivo, mano. Aí eu cobrei isso dela, falei assim, então eu vou, não vou poder trabalhar com essa marca, e enfim. Mas, a princípio, esse mercado do canabidiol, a gente tem que escolher uma marca para se importar, né? E, assim, não tem outra opção. Tá, mas desde que regulamentada pela Anvisa, porque nós nem sabemos se naqueles frascos realmente tem a substância canabidiol. Ela não foi testada, ela não foi aprovada pela Anvisa? Como você sabe? O doutor simplesmente confiou neles, é isso? Sem verificar na Anvisa? De fato, eu não verifiquei na Anvisa. De fato, realmente... porque eles me passaram, assim, todas as funções, assim, para o produto ser importado, tinha que fazer login no Gov, que é o site do governo. Eu imaginei que era algo regularizado. Que era algo regularizado, sim. Mas infelizmente não é. Mas, assim, e o que o senhor acha? Por que eles elegeram o senhor, o doutor, para ser o médico que cuidaria dessa parte da telemedicina, o senhor sabe? Como que eles elegeram o doutor? Não sei. Qual foi o critério que eles usaram? Falaram, vamos pegar alguém aqui, porque não é da mesma cidade, né? Joinville, a moça, por exemplo, a Isabel Veloso, é da cidade de dois vizinhos. Certo, o médico dela é de Cascavel. Uma outra médica dela, que não tem especialidade, nem analgesia, é uma médica clínica, é de Francisco Beltrão. Então é cada um, assim, né, de uma cidade e tal. Como que ela teria chego... É um rolo, né? Um de lá, um de cá, um de cá. É embaçado, né? Chegado no doutor para poder elegê-lo como um médico aí da telemedicina, entendeu? Isso eu gostaria de saber como. O doutor não sabe. Foi por indicação, se eles olharam de repente no Google, não sabe. Aqui eu tô revendo a conversa que eu tive com o Golden Drops. Eles me mandaram um cadastro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Aqui, produto Golden Drops, CBD... Eles mandaram a aprovação da Anvisa, então? Eles mandaram. Uhum. E o senhor chegou a ver se tem, por exemplo, um QR Code para poder verificar se realmente essa documentação é verdadeira? Tem um QR Code. Oi? Tem um QR Code. Então tem como verificar se é verdadeiro. De fato. Para poder, porque nós sabemos que existem vários tipos de ilicitude que as pessoas praticam sem medo de ser feliz, né? Sim. Sem poder, né? Então acho que seria melhor isso aí, do senhor poder dar uma olhada. E eu vou fazer aqui a minha parte para ver até onde a gente chega. Porque realmente é algo muito perigoso a população, esse tipo de coisa, né? Até na propaganda que essa moça faz. Então pode levar pessoas a óbito antes da hora, vamos dizer, porque de repente a pessoa está num tratamento paliativo. Mas não é assim. Muita gente que eu conheço, inclusive pessoalmente, já fizeram uso do CBD e não funcionou. Pelo menos para aquilo que ela precisava. Agora o doutor está me dizendo que é uma consulta comum, mesmo que não chegue a receitar o canabidiol, aí fica difícil, né? Aí fica difícil, desculpa, de acreditar, entende? Mas por quê? Porque o intuito é vender o que eles distribuem. Não existe outra medicação. Você entra em contato com a empresa. Não tenho receita. A empresa fala, seguinte, carinha, a gente tem um jeitinho aqui, tem um médico aqui, você paga uma consulta e você vai falar com ele. O que você vai pensar, amigo? O que você vai pensar? Que você vai conseguir aquilo. Senão eu não te indicaria um médico já perguntando se você tinha receita. Pelo amor de Deus. O fármaco que eles distribuem. Eles querem vender. Tá, mas então você não acredita que algumas pessoas chegam até mim e não recebem o canabidiol como receita? É o que eu não acredito, porque é exatamente o intuito da consulta da telemedicina é conseguir o receituário para o canabidiol. Não é pra outra coisa. Eu tenho todos os prints aqui. E não é de uma pessoa só. Várias pessoas que ligaram lá. E as pessoas que questionam, realmente eles bloqueiam imediatamente. Eles nem dão explicação. Entendeu? Mas você entende que essa prática ela é razoavelmente comum, não só pela Golden Drops, mas sim por todo o uso do canabidiol. Eu não conheço essa prática, sinceramente. E acredito que no caso, por exemplo, se fosse, vamos supor, que existisse uma consulta por telemedicina, vamos supor no caso de uma pessoa com linfoma, porque aí ela não está indicando, olha, ansiedade, olha, tal coisa que vai levar a tua especialidade, entendeu? Lia. Lia, com L, Lia. Então, Lia, entra num site chamado Meu Psiquiatra Online. Lá vai ter a opção de você consultar psiquiatria, clínico geral, psicologia, CBD, ou seja, com o intuito de receber uma receita de canabidiol, e a loja MPO. Eu estou com o site aberto aqui na minha frente. Então, é um exemplo.
eu acho que eu consigo outro exemplo, eu acho que é Canet. Aí, de novo, na Canet, você vai ter agendamento de consultas dentro do universo de canabidiol. E aí, enfim, eles indicam produtos importados e a consulta médica para acompanhamento médico achado para eficaz tratamento com cannabis. Mas, na verdade, eles indicam quando é da especialidade da queixa do paciente. Se for, por exemplo, uma ansiedade, né, vai indicar, no caso do psiquiatra. Se for convulsões, vai indicar um neuro. Certo? Se for o linfoma, um hematologista. Ou, de repente, um oncologista também, ou hemato-oncologista. Certo? Cada um dentro da sua especialidade. Mas a pessoa que está te contatando, o doutor não sabe se é só por ansiedade, por exemplo, que seria uma das indicações, vamos dizer. Tá? A pessoa pode ter um outro problema, uma fibromialgia, por exemplo, e o doutor indicar o canabidiol, sabendo que... Você está me dizendo, então, que supostamente eu, como psiquiatra, não sou apto para tratar de fibromialgia? Olha, não é a especialidade da psiquiatria. Não é a especialidade, certo? Fibromialgia eu acredito que vai ser com um reumato, não é isso? Um reumatologia? Não é isso, não. Eu, na verdade, acho que um psiquiatra é muito mais bem habilitado a tratar fibromialgia do que um reumatologista. Depende, se for por fundo emocional, né? Se for por fundo emocional. Se não for fundo emocional, e aí? Sempre é. Sempre? Sempre. Fibromialgia, por conceito, ela não tem interferência orgânica. Você vai ter mas tá, não existe mesmo? Tem certeza disso? Eu não posso afirmar esse tipo de coisa não, tá? Porque eu tive fibromialgia, eu trato com o protocolo Coimbra, com vitamina D, e nunca foi indicado, tudo bem que existem, eu sei que existe a medicação psiquiátrica que serve para fibromialgia, mas não dizer que toda a fibromialgia tem a ver com um fundo aí psicológico ou psiquiátrico. Eu vou ainda mais além. Eu diria que a fibromialgia é um termo incorreto para transtorno somatoforme, que é o F45 do CID-10, né, que é, no caso, mas será que todos que estão procurando canabidiol estão buscando pelo tratamento de fibromialgia? Que vão entrar em contato com o doutor, por exemplo, quando eles marcam? Porque a pessoa nem sabe, veja bem, a pessoa que está lá operando o Instagram, ela nem sabe qual é o problema de saúde que a pessoa que quer usar o canabidiol tem. Ela não sabe. E quem é a melhor pessoa para conhecer o problema de saúde das pessoas? É um médico? Mas é um médico? Não, mas as pessoas que procuram, com certeza elas já têm um diagnóstico. Elas têm um diagnóstico e de repente elas querem uma alternativa para cuidar do problema. Mas no caso a recepcionista, seja a pessoa ali que está recepcionando esse paciente, ela nem pergunta qual tipo de problema que tem, simplesmente indica o Dr. Marcos, psiquiatra. Ela não sabe qual é o problema. Se a pessoa tem uma osteomalácia, se a pessoa tem uma dor de cabeça, uma hemicrânia, o que pode ter, ela não sabe. Simplesmente ela não sabe. Ela simplesmente já coloca o doutor como se o doutor fosse um clínico geral. Mas isso não é o papel do recepcionista. Não faz sentido. A recepcionista não tem que saber o diagnóstico do paciente. Para indicar? Ela indica simplesmente se a pessoa tem qualquer outro problema. Se ela tem um problema ortopédico, que ali, pelo menos a Isabel, ela faz uma propaganda de uma medicação que cura até dor de cotovelo, inveja, falta de prosperidade, tudo o canabidiol serve. O problema do canabidiol, assim, quero dizer, eu vejo esse problema estruturado em todo o mundo, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. O canabidiol é de venda livre na Inglaterra, por exemplo. Mas nós estamos, então, na Holanda as pessoas podem usar drogas a céu aberto. Nós não podemos comparar o Brasil com esses países que o doutor está falando. Aqui é uma legislação, lá é outra. Mas eu tô dizendo que isso é um problema, em todo lugar. Não, mas lá pode ser livre, aqui não. Aqui existe legislação, aqui as leis são diferentes. Ela não pode, se uma pessoa for dona dessa empresa, mas é americana, ela não pode trazer... O que ela falou de fato faz sentido, viu, pessoal? Lei deles lá é deles lá. Aqui tem que ser regularizado conforme a lei daqui. Não existe essa. Na Holanda é assim, na Inglaterra... Cada lugar é cada lugar, entende? Pra cá, dentro das mesmas diretrizes, dentro das mesmas normas e leis que tem lá no país dela. Aqui é outra coisa. Aqui é a mesma coisa a medicina. Certo? Aqui existe um código de ética que é pautado em certas normas que outros países não são. Certo? Aqui, por exemplo, no Brasil é possível a eutanásia? Não é. E na Dinamarca, será que é? É. Então é diferente. Então não pode ser punido uma pessoa, por exemplo, que tem uma eutanásia assistida, certo? Comprovada isso em outros países. Aqui não. Aqui se torna homicídio ou, né, o incentivo e o auxílio ao suicídio. Tá? É crime que ele é apenado realmente pelo júri popular. Então é diferente. A gente não pode generalizar. Né? Não é no mundo todo tipo da lei. Então aqui não pode. Se eles enviaram para o doutor um documento da Anvisa, então o doutor pode, se tiver interesse, ver isso aí, porque, de repente, né, numa defesa, o doutor pode alegar esse tipo de coisa, que foi enganado. Mas, na verdade, a gente sabe que não tem registro nenhum na Anvisa. Tá? Então o doutor foi na fé, né? Certo? Bom, mas tá bom. Eu agradeço muito do senhor ter me passado essas explicações, né? Eu não tenho como eu concordar, me desculpa, tá? Em relação a, se, por exemplo, a pessoa que acessa ali o Instagram, né? Se ela pelo menos fizer... Ela engoliu ele vivo, filha. A verdade é essa, ela engoliu ele vivo. O negócio tá esquentando. Sei não, hein? Uma pequena anamnese ali, pelo menos, do que qual é o seu problema, qual é a sua, né, que eu vou te direcionar a uma especialidade, alguma coisa, tudo bem, mas ali não. Se a pessoa tiver esporão, né, ou espinhela caída, pronto, vai indicar, no caso, o Dr. Marcos, que é um médico psiquiatra, tá? Que não tem a especialidade, é médico, claro, o doutor antes de fazer a sua especialidade, né, a residência e tudo mais, com certeza o doutor fez pelo menos 6 anos de medicina, certo? Mas não tem a especialidade, eu até fico surpresa do doutor falar que pode fazer algumas cirurgias, não sendo cirurgião, né, que a gente sabe também que tem 2 anos, pelo menos, de cirurgia geral, para depois, né, ter a residência, o estudo em cima de cirurgias específicas,
Eu muito me admiro, né, doutor, falar isso, mas enfim, né, porque eu estou vendo pautada nas leis brasileiras, do que pode, do que não pode, do Código de Ética Médica do Conselho Federal, só isso, tá? Mas então eu vou verificar isso aí e boa sorte, tá bom? Tá, muito obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, assim, na minha opinião, tem coisa errada aí, tá? Tá muito estranha essa conversa. Com certeza, depois dessa ligação aí, o médico já cagou tudinho, ligou lá na Golden Drop já pra conversar. Ó, tira dessa, nananana. Tá estranho. É isso, pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, compartilhe. Vou deixar aqui um vídeo selecionado sobre esse tema, tá? Assista os vídeos. Tem a historinha aí toda no meu canal, 21, 22, 23, 4. Esse é o 5º vídeo, tá? Aqui eu tô fazendo resumo e já trazendo essa nova informação aí do caso. Tá bom? Até a próxima. Fica com Deus. Vídeo todo dia, 11h30. Tchau.